Essa é a Escola de Profetas da Igreja Metodista Goiânia Leste, levando adiante o projeto de Deus de construir homens e mulheres para que o reino de Deus se propague, vidas sejam alcançadas e Deus seja honrado com o processo mesmo, né, de construção destes discípulos. E nesse momento, então, a Escola de Profetas ministra mais um estudo, mais uma palavra que ajudará na edificação e no conhecimento desse trabalho do discipulado. E vamos trabalhar um dos aspectos do chamamento dos discípulos. O texto que nós vamos analisar nesse momento está em Mateus, no capítulo 4, versículos 18 ao versículo 22. Ele fala da vocação dos discípulos e do momento em que o Senhor os encontra. Diz a palavra então, Mateus 4, 18 a 22. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Amados irmãos e irmãs, Jesus vai procurar seus discípulos. Jesus vai encontrá-los. Esse processo se assemelha mesmo, muitas vezes, ao garimpar, né, do diamante. Muito cascalho é lavado, muito substrato passa pela mão do garimpeiro, até que num determinado momento seus olhos batem na pedra preciosa. Certa feita eu visitei Piauí, uma pequena cidade no sul do Piauí, e era uma cidade em que o diamante não dava em correnteza, o diamante era escavado, ele dava em solo de cascalho. E as pessoas então garimpavam às vezes no fundo de casa, tiravam o cascalho e levavam para lavar. E no meio daquela terra, no meio daquelas pedras, eles encontravam as suas pedras preciosas. E eu nunca tinha visto um diamante. E eu perguntei a uma das pessoas que me acompanhavam, que era da cidade, eu passaria ali 3 semanas, e eu perguntei àquele homem: como é que vocês sabem, no meio dessa cascalheira, o que é e o que não é um diamante? E eu guardei uma das respostas que disse assim: o dia que chover o senhor não terá dúvida. A gente só guarda cascalho enquanto a gente não encontra diamantes. Jesus garimpou seus apóstolos. Jesus primeiro caminhou, ajuntou os seguidores, e entre os seguidores, entre aquela multidão, ele então começa a encontrar as pedras preciosas. Para mim, isso são os apóstolos. Pedras preciosas encontradas pelo Senhor no meio daquela geração. E assim, Jesus caminha. É importante que aqueles que vão procurar suas pedras preciosas precisam caminhar. Você precisa estar no meio das pessoas. Você precisa ser alguém que se lança nessa busca e nesse processo. Assim, portanto, nós comodamente, se estivermos sentados dentro de um templo, o templo já é uma joalheria,
Tá certo que misturado na joalheria podemos encontrar muita bijuteria, mas aqui as joias já foram encontradas. Nós somos chamados por Deus para tirar do cascalho as vidas preciosas, as vidas que vão fazer diferença no reino. Assim, portanto, a escolha começa por aqueles que caminham. Se eu quiser bons apóstolos, se eu quiser bons discípulos, eu precisarei me lançar, eu precisarei procurar, eu precisarei ir muitas vezes atrás de pessoas que jamais, talvez, numa situação diferente, pisariam dentro da minha igreja. Por isso é importante hoje que a igreja esteja nas casas, que a igreja esteja nas empresas, que a igreja esteja nos hospitais. Eu fiquei muito feliz quando um grupo de pessoas da igreja resolveu fazer um culto numa casa de apoio. Pessoas que vêm de não sei quantos municípios do estado para tratamento médico, ficam aí às vezes um tempo pequeno ou grande, 50, 60 pessoas. E um grupo falou assim, ao invés de a gente ficar chamando essas pessoas para virem aqui, vamos lá. Pode ser que ali Deus tenha uma obra a fazer. De repente Deus converterá uma pessoa que, voltando para a sua cidade, poderá abrir o ponto missionário. A igreja poderá ampliar seus horizontes. Olha que coisa linda, né? Quando a gente pensa que a gente precisa ir. Não se encontra diamantes sem garimpar. Não se encontra diamantes sem, muitas vezes, mover grandes volumes de cascalho. E Jesus, então, caminhando junto ao mar da Galileia, ele viu dois irmãos e eles lançavam as redes. Isso aqui é importante entendermos, que Jesus não procurou gente desocupada. Todas as pessoas que Jesus chama são pessoas que têm vida pessoal, que têm vida secular. O Senhor não vai em busca de gente desocupada, e às vezes seja esse talvez um engano, quando você diz assim, eu vou esperar aposentar porque eu tenho pouco tempo para fazer a obra de Deus. As pessoas que são muito ocupadas, são essas muitas vezes as pessoas que Deus vai chamar. Porque aquelas pessoas que não trabalham, aquelas pessoas que não estão acostumadas a empenhar, a sacrificar, a ter foco, a ter perseverança, essas pessoas também não darão bons apóstolos. Assim, portanto, se você estuda durante o dia, né, e na noite às vezes você está cansado, é você que Deus vai chamar para abrir a sua célula, para abrir o seu grupo pequeno, para ser um visitador, para ser, né, um discipulador. Não pense você que Deus vai chamar quem tem mais tempo. O primeiro traço que eu vejo na escolha do Senhor, ele encontra gente que está no serviço. Deus ocupa realmente aqueles que são ocupados. Então, louvado seja o Senhor se você, homem ou mulher que me ouve, é alguém que tem a vida muito ocupada. Deus te usará, em nome de Jesus. A segunda coisa, ele chega para os dois primeiros que chama e diz assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele não diz assim, vão por aí. Ele diz assim, vinde após mim. Aqueles que eu chamo têm que vir atrás de mim. O primeiro, portanto, que precisa ser um trabalhador, um homem que está identificado com a missão sou eu. Eu não posso querer que meus escolhidos façam o que eu não faço, vivam o que eu não vivo. Se eles não verem naquele que os chama o amor pelas almas, a paixão mesmo por elas, o interesse, ficaria incoerente eles me seguirem. Então, eu sou o primeiro que precisa dar o exemplo. Eu sou o primeiro que precisa ser visto. Jesus diz assim, venham após mim.
Eu entendo essa importância de que a minha vida, nessa comunidade que eu cuido, que a minha vida de alguma forma é padrão e é exemplo. Às vezes eu me preocupo porque eu sei das minhas falhas, eu sei das dificuldades que eu tenho, às vezes com organização, às vezes com horário. Eu luto e eu quero melhorar isso na minha vida. Sabe por quê? Porque eu sei que muitos estão me olhando e eu sei que muitos estão me seguindo e eu não posso ser um modelo ruim para aqueles que virão após mim. Eu achei interessante uma senhora com a sua filha ainda pré-juvenil foi visitar uma irmã enferma e elas conversaram e quando a visita terminou, a criança disse assim: mãe, a gente pode fazer um culto aqui? Elas ficaram surpresas porque uma menina aí de 7, 8 anos falar em culto talvez deveria ser uma iniciativa dos adultos. E ela disse assim: não, então vamos, né? Então vamos. E ela então começa dizendo assim, né? Ela começou o culto dessa forma: olha, assim como faria o pastor Sérgio se estivesse aqui, eu saúdo as irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ela começou o culto dizendo o que eu faria se eu estivesse ali. Então ela repetiu aquilo que na verdade eu sou. E talvez até ela tenha repetido aquilo que eu penso, como é que duas pessoas estarão juntas numa visita e a gente não faz um culto, né? A gente não abre a palavra, a gente não fala da graça de Deus, a gente não ministra cura e esperança. Aquela criança me via e aquela criança me copiou. Eu espero que não me copiem os defeitos, eu espero que não me copiem a minha humanidade, mas que o que eu tenha de melhor eu possa deixar nessa geração que anda comigo. E Jesus então diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Discípulos precisam ser construídos. Discípulos às vezes precisam ser desmontados para serem refeitos. Nós às vezes encontramos joias brutas mesmo, mas que precisam ser lapidadas. A lapidação é um processo que enriquece a pedra preciosa. Não porque se tira da pedra o que é ruim. Quando um diamante é lapidado, o que você corta nele é diamante. Mas a forma final da joia precisa ser harmônica. Nós, quando nos achegamos para a obra de Deus, nós precisamos tirar pontas e arestas, que mesmo que sejam características minhas e que não são pecaminosas, elas podem ser melhoradas e harmonizadas com as outras facetas. Eu já mudei muito nessa vida, desde que fui leigo até mesmo quando me tornei pastor. Porque eu aceitei esse processo de lapidação. A gente precisa perder algumas partes, né? Deixar que aqueles que nos estão construindo mexam mesmo na nossa forma para que a gente se apresente da melhor maneira para a obra de Deus. Vinde após mim e eu vos farei. Deixe Deus usar alguém na sua vida. A gente não se faz sozinhos. Hoje existe um temor muito grande em ser discipulado, em deixar alguém humano, né, talvez abordar a minha vida, entrar na minha intimidade e questionar meus valores e meus procedimentos, mas é necessário se eu quiser me tornar. Para isso Deus levanta no meio da igreja gente lapidadora de vidas, pessoas que Ele prepara com o Espírito Santo para serem melhoradores mesmo daquilo que Deus já fez bom. Eu tenho um discipulador, eu tenho um pastor
com quem eu me abro e que ele me questiona e ele avalia a minha prática e ele tem liberdade para dizer onde eu estou errado, aonde que seria a forma melhor de eu fazer. Eu poderia dar muita cabeçada no processo que eu tenho vivido aqui, mas foi muito melhor estar com a minha vida debaixo de uma direção, debaixo de obediência, e assim eu tenho acertado mais. Aceite o burilar de Deus, aceite o lapidar de Deus, e Deus faz isso enquanto nós estamos congregados, enquanto nós estamos debaixo de princípios de autoridade. Todos nós precisamos de alguém que nos discipule, precisamos de alguém mais experiente que nos conduza. É um processo natural, nenhum de nós nasce andando, comendo sozinho, nenhum de nós nasce falando, e isso a gente vai aprendendo com o tempo e com a paciência daqueles que Deus coloca na nossa vida para serem construtores daquilo que nos tornaremos. O discipulado é muito importante a partir do momento em que, primeiro, eu entendo, vida cristã não dá para ser vivida sem congregar. Você que às vezes passa por uma igreja uma vez por mês, a você que acha que assistir um culto está para lá de bom e o resto você constrói sozinho. É como se o bebê aceitasse a ajuda materna, sabe, uma vez por semana, e o resto ele quisesse viver sozinho. Eu preciso congregar, eu preciso estar num grupo, eu preciso ser visto e orientado por alguém mais experiente. Deus criou a família como um primeiro modelo, e a igreja é a segunda família, é o lugar de eu ser cuidado. Então, se você precisa mesmo, né, de transformações, você precisa estar congregado, você precisa estar debaixo de discipulado. Jesus diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu, como biólogo, eu não sou muito favorável à pescaria, que me perdoe aqueles que gostam de pescar, né? Porque eu acho, primeiro, uma violência chegar lá e arrancar o peixe da sua vida natural e tirá-lo da sua vida, deixá-lo muitas vezes morrer ali na canoa, sem ar, né? Eu acho a pescaria, às vezes, quase uma violência. Mas não vamos olhar a pescaria pelo meu olhar comprometedor. Jesus chama pescadores de peixes e faz um desafio de transformá-los em pescadores de homens. Primeiramente, Jesus está falando não que nós estamos aqui para tirar as pessoas da vida e levá-las para a morte. Talvez, se a gente for fazer uma analogia, pescar homens como a gente pesca peixes seria talvez o evangelho do engano, que é isso que a gente faz com o peixe, né? A gente pega um anzol, bota que é o meu alvo, o meu engano, visto ali uma minhoca, que é uma dose de verdade, agito aquilo, né, na água para pegar um peixe descuidado. E quando ele pensa que vai abocanhar a verdade, ele se engancha no meu propósito de morte. Evangelizar não é matar as pessoas. Eu acho que está mais para resgate daqueles que, se a gente não interferir, vão morrer. Eu vi um documentário uma vez, muito lindo, aqui no norte do estado, estavam fazendo o grande lago de uma hidrelétrica enorme chamada Serra da Mesa. O lago iria inundar uma quantidade enorme de área verde e de uma fauna muito diversificada, muito rica. E um dos projetos que, né, deveria ser executado ali era tirar
animais que não tinham condição por si mesmos de se salvar do alagamento. E eu vi então, eles fizeram um trabalho, eu vi pela TV, o documentário dessas pessoas ali, empenhadas em tirar animais do seu ambiente, do seu mundo natural e mudá-los para um lugar de vida. Os discípulos foram chamados não para matar. Os discípulos não foram chamados para enganar. Eles foram chamados para pegar aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados e levá-los para o reino do Filho do seu amor. Esse é o trabalho dos pescadores de homens. Talvez muita gente hoje esteja pescando homens para enganá-los. Não se faz isso só na religião, não. Se faz isso nos anúncios de jornal, nos panfletinhos distribuídos pela rua, para que as pessoas, com algo que se pareça verdade, sejam enganados e fisgados, espoliados, roubados até da própria vida. Jesus chama homens que sabiam pescar peixes e disse a eles: eu quero que vocês sejam resgatadores de homens. Eu quero que vocês usem a experiência de pescadores de peixes para aprenderem a pescarem homens. A gente vê que, ainda que o texto diz que eles, deixando o barco, de imediato seguiram o Senhor, não diz aqui que eles abandonam a sua vida de pescadores. Nós somos chamados por Deus para pescarmos homens enquanto pescamos peixes. Os discípulos continuarão pescando peixes, mas o Senhor muda o sentido da sua vida pessoal. Eu me aposentei há 2 anos e meio, eu dei aula 38 anos. Foram 38 anos de sala mesmo, nunca fui vice-diretor de nada, nunca fui coordenador de nada. Eu tive 38 anos de sala mesmo. Esse era meu trabalho, essa era minha pescaria, era dali que eu tirava meu sustento, era dali que eu tirava meu pão. Mas enquanto eu ali estava, eu pesquei gente. Eu tirei gente da morte certa. Eu tirei gente da vida vazia. Eu tirei gente da tristeza, do desânimo e da depressão. E eu trouxe para o reino. O Senhor, então, não quer que todos se tornem pastores de tempo integral. O interesse de Deus não é que todos nós abandonemos aquilo que fazemos e nos enclausuremos aí nas igrejas para fazer a obra. Jesus pega pescadores para que eles aprendam no cotidiano do seu trabalho a serem resgatadores de homens. Não pense, portanto, que quando Deus chama alguém, Deus o está tirando da profissão, Deus o está tirando da vida secular. Deus vai te usar no seu ofício, Deus vai te usar no seu espaço, Deus vai a partir daquilo que você é, o Senhor vai usar isso em outro propósito. Quando Jesus escolhe pescadores, aliás, não eram apenas pescadores, ele vai escolher outros profissionais também. Eu vejo então nessa multiplicidade de oportunidades que o Senhor chama vidas diferentes, a gama enorme de pessoas que podem ser atingidas através das nossas profissões ou então das nossas ocupações. Minha mãe foi uma mulher que estudou até o 4º ano primário, mas minha mãe era uma pescadora de vizinhos. Minha mãe
era uma mulher que desenvolvia relacionamentos. Interessante, isso não é um traço forte em mim. Eu talvez tenha um pouco de timidez, a minha mulher não. Ela rapidamente desenvolve relacionamentos. Olha, se você é bom de conversar com o estranho, de começar amizades, você pode ser um pescador excelente de homens. Sabe por quê? Porque você sabe chegar no vizinho, você sabe chegar em alguém na fila do ônibus, você sabe chegar no feirante que está te vendendo, você tem facilidade. Qual que é a sua profissão? Sabe qual é a sua aptidão no reino dos homens? O Senhor te quer usar professor, o Senhor te quer usar médico, o Senhor te quer usar mulher do lar, o Senhor te quer usar secretária do lar. Uma das histórias mais lindas que a Bíblia tem é a história de um homem, um general sírio chamado Naamã, que era leproso. E quem vai falar a Naamã sobre a esperança da sua cura é uma menina tomada como escrava e que, portanto, era conhecida talvez ali nos dias de hoje como uma empregada. Não era nem empregada, ela era escrava, uma auxiliar de serviços gerais, que chega para aquele homem poderoso e diz assim, ela chegou para a esposa, né? E disse assim: se meu senhor fosse levado à presença de um profeta que eu conheço, eu tenho certeza que ele mudaria a sua vida. Deus está levantando no meio dessa geração pescadores de toda a natureza. Deus não está interessado em fazer um amontoado de pastores. Deus está interessado em fazer desta geração homens e mulheres pescadores, resgatadores. Deixa Deus te usar nos talentos que você tem. Você faz comida congelada, você vai na casa das pessoas. Então use. Eu ri da minha esposa, ela foi comprar mudas de hortaliças numa senhora que, além de fazer horta, vendia mudinhas de alface, de coisas assim. E eu fiquei no carro, minha mulher demorou, e de repente chega ela de olhos melados, nariz vermelho. Falei: o que foi que aconteceu? Ela disse assim: não, a senhora lá estava com problemas e eu acabei demorando porque eu escutei, aconselhei e orei com ela. Ela nunca tinha visto a mulher, mas ela é pescadora. Ela é pescadora. Eu tenho aprendido com ela a olhar cada pessoa potencialmente como alguém que eu posso pescar. Não tirar da vida, não matar o que ela é, mas trazê-la para a vida plena, fazê-la conhecer, sabe, o reino de Deus e a maravilhosa graça de pertencer ao Senhor. Jesus então chamou gente que estava trabalhando, chamou gente que estava pescando e disse: eu quero que você venha após mim, eu vou te ensinar a pescar homens enquanto você pesca peixes. Eu sou um homem que hoje vive por conta da obra. Eu me tornei de tempo integral há pouco mais de 2 anos. Mas nesses 60 anos eu pesquei e tenho pescado e aproveitei as oportunidades que Deus me deu. Talvez eu pudesse ter sido mais ousado, mas Deus te tem chamado para ser um homem resgatador no meio dessa geração. Talvez você trilhe o mesmo caminho que eu. Como estes apóstolos, eu creio que Pedro, no final da vida, o próprio Paulo, que tinha sua profissão, era um homem que fazia tendas. No final, Deus usou-os na plenitude do tempo e das possibilidades. Esse era meu sonho, estar à disposição de Deus, não no pouco tempo que eu tinha, mas hoje eu tenho todo o tempo para Ele.
Mas enquanto isso não acontecer na sua vida, pesque homens enquanto você pesca peixes. Deus precisa de alguém exatamente assim, com o seu talento, com a sua coragem, com a sua alegria, com a sua disponibilidade. Deixa Deus te usar. Vamos orar. Senhor Deus amado, quando Jesus escolheu os seus apóstolos, Ele não foi nas escolas e universidades. Ele não foi abrir um curso de formação. Ele foi entre homens comuns e escolheu gente que estava no seu ofício, no seu trabalho. Essa é uma geração, ó Deus, em que precisa ser alcançada por eles mesmos. Estudantes têm que semear sobre estudantes. Profissionais têm que pescar entre os profissionais. Mulheres têm que pescar mulheres, crianças têm que pescar crianças. O Senhor está chamando uma geração de pescadores de peixes que o Senhor quer ensiná-los e torná-los pescadores de homens. Abençoa, Deus, essa geração. Abençoa, Senhor, esse tempo de resgate. Esse é um tempo curto, Deus, que nós temos. Pela proximidade do Senhor, pela segunda vinda do Senhor, temos pouco tempo e muita obra a ser feita. Levanta teus pescadores, Deus, levanta tuas pescadoras. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te faça um grande pescador. A graça e a paz.